A espécie que sabe, do Homo sapiens, a crise da razão. Esse livro aqui da Viviane Mosé, que eu iniciei uma série sobre filosofia, mas não só, sempre vou pontuar isso, porque filosofia não se pensa sozinha, né? Como um objeto isolado, como uma forma de pensar isolada do mundo, da sociedade, da cultura, de nós, da vida cotidiana, né? Filosofia não é só um amontoado de pensamentos metafísicos que a gente fica teorizando. A ideia desse livro é exatamente trazer a filosofia não só para a mente, mas para o corpo, para a vida, né? É uma das propostas aqui da Viviane. Muito bem, eu vou começar agora o primeiro capítulo, a consciência da morte e o princípio do pensamento organizado. Vamos lá. Começamos aqui com uma citação de Pascal. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo, a nós, né, humanos. Um vapor, uma gota de água são suficientes para matá-lo. Mas, mesmo que o universo esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que o mata, porque ele sabe que morre. Conhece a vantagem que o universo tem sobre ele, e disso o universo nada sabe. Toda nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. Olha só, né? A gente vê hoje muito essa busca, né, pela força do universo, essa busca de conexão com o universo, né? Muitas vezes em discursos e ações, ideias que minimizam o humano, minimizam a cultura e o mundo que é o objetivo real, para supervalorizar o universo, né? Nessa citação aqui do Pascal vai dizendo sobre como o homem, né, o homem aqui como ser universal, né, uma visão bem patriarcal, mas a gente está pensando no humano, homem, mulher, né? Do quanto a gente tem essa certa vantagem, né, de saber, de ter consciência de que a gente vai morrer, né? O universo não tem, o universo só está, né? Tudo indica que a consciência da morte foi a primeira manifestação da consciência humana. Quando teve certeza da morte, o ser humano também se deparou com a vida, em seu processo de renovação, que traz sempre a exigência da morte. Vida que nunca deixa de criar, mas sempre destrói tudo que gera. A percepção da morte, a percepção da vida, como um ponto de vista, fez nascer o indivíduo no humano, o que o tornou distinto do conjunto da espécie. O indivíduo nasce da consciência de si. O humano é o ser que, a partir de si, avalia, né? Esquecemos muitas vezes que somos animais e que somos partes da natureza, né? Na verdade, muita coisa que é trazida aqui nessa leitura é essa ideia dessa ruptura do homem com a natureza. A gente vai ver mais pra frente, falando das mitologias gregas, de como a mitologia ela fala de um ser humano sempre para fora, né? Em articulação com a natureza, a partir do pensamento racional, depois a modernidade, vai se pensando no domínio do humano sobre a natureza, né? Então são questionamentos aí. E a gente esquece disso, que a gente é parte disso, nós somos animais também. Porém, a gente tem a capacidade de pensar sobre nosso pensamento, né? Se diz muito por aí que os outros animais não pensam, né? Não posso afirmar isso tão claramente, né? Obviamente, há uma grande diferença, porque nós possuímos linguagem, e a partir da linguagem se cria um mundo, um universo, né? E além da linguagem, a gente tem também essa consciência da morte, que é a partir dessa consciência que se cria a ideia de indivíduo, né? Foi pouco antes da extinção do Homo neanderthalensis, o Neandertal, que a inumação passou a ser sistematicamente praticada. Na mesma época, de 100 mil anos para cá, o Homo sapiens passou a ter como hábito enterrar e cultuar seus cadáveres. Isso significa que a morte já os ocupava, não somente como luta imediata pela sobrevivência,
mas como projeção de seu próprio destino, como preocupação. O que nasceu há cerca de 100 mil anos foi uma diferenciação do cadáver em relação aos outros objetos. A consciência da morte nos impulsiona em direção à vida. A morte nos impõe a vida como um valor. Imagina só, né? Quantas fantasias não temos aí na cultura, né? A ideia do vampiro, por exemplo, que nunca morre, né? Ser eterno. E vocês vão vendo nessas narrativas de vampiros que é sempre um peso. A eternidade vem sempre como um peso, né? Pense bem você viver 1000, 2000 anos sem saber que vai morrer. Saber que vai morrer é angustiante, mas já parou para pensar na ideia de você saber que não vai morrer? Será que é tão legal assim? Muito bem, mas de toda forma aqui vai se dizendo, né, nessa prática, já no Homo sapiens, de enterrar e cultuar seus cadáveres, diferenciando o cadáver dos outros objetos. Um corpo ali já sem vida, né? As outras espécies conhecem a morte e a evitam. A morte como uma ameaça, um perigo. Mas o fazem de forma instintiva, né? Os outros animais. O que parece nascer com o homem neanderthalensis e se evidencia no Homo sapiens é a consciência individual da morte como um destino inexorável, como futuro. O problema mais pessoal que se pode pôr ao homem, diz Leroy Gourhan, é o da natureza de sua inteligência, pois que, em definitivo, ela somente existe pela consciência que cada um tem de existir. Já pararam para pensar nisso? Que a gente tem consciência de que a gente existe, que a gente tem consciência de que vai morrer, que a gente tem a capacidade de pensar sobre o que nós estamos pensando. Parece uma coisa tão já inerente a nós que a gente não pensa, né? Acho que sempre foi assim. E não é, né? Não é. A gente vai vendo que não, né? É essa consciência que, a partir de um certo momento, vai surgir no desenvolvimento dos paleontrópideos. A inteligência ultrapassa o concreto ou a reflexão do concreto para exprimir sentimentos indeterminados. Esse tipo de inteligência, consciente de si e que vai além da sobrevivência, que caracteriza a espécie humana, né? A gente não é só um bicho instintivo que está tentando sobreviver, apesar de parecer, né? Muitas vezes parece, mas não. Aliás, é muito complicado parecer porque está dizendo que a gente perde a noção dessa capacidade reflexiva e crítica, principalmente, do humano, né? E a grande característica do humano, né, que ele usa da inteligência, a consciência de si, não só para sobreviver, mas para criar também, né? Criar, destruir, recriar. A consciência da morte, a consciência de si e a construção de mecanismos que buscam vencer a morte, que são mitos, ferramentas, religião, ciência, ou que estimulam a vida como a arte, vão marcar o processo de humanização desse animal incessante. Pensa só, né? Tudo que foi criado a partir dessa consciência de si, da existência, do próprio pensamento e especialmente da morte, tudo que é criado a partir disso, né? Mitos, religião, ciência, a arte, né? Então assim, veja só o que a gente é capaz de criar a partir da ideia, da certeza de que há um fim, de que há uma interrupção, né? Que impulsiona a vida. Não só o sofrimento, mas a ideia de que você vai morrer também, né? É possível dizer que o pensamento consciente tenha se manifestado a partir da incorporação desta restrição insuportável, deste limite intransponível que permitirá, milhares de anos depois, a instauração da lei. Vejam só o caminho que vai se fazendo, né? A gente vai vendo o que vai levando a gente a criar o que a gente tem hoje, inclusive a lei. A morte é o grande não que temos que engolir
e aceitar se queremos continuar vivendo. Não é mais uma questão de instinto, e sim a aurora do pensamento que se traduz em uma espécie de revolta contra a morte. Olha só, uma revolta contra a morte. Vamos ver aqui. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. O único que tem a morte presente durante toda a vida. O único a ter um ritual funerário. O Homo sapiens é um animal que sabe, e este saber se manifesta na consciência da provisoriedade da vida. O que nos constitui como espécie é, antes de tudo, a constatação da morte como o eterno limite. Uau, né? E que limite! Se tudo nasce e morre, a vida é um intervalo entre uma coisa e outra. E pensando aqui, né? Estava até pensando antes, lendo esse livro e tal. A gente tem a ideia, geralmente, de que o oposto de vida é morte, né? Se pararmos para pensar bem, o oposto de morte é nascimento, né? Se é que é oposto, né? Vamos pensar assim, desse jeito dual. Mas não é assim, vida e morte. A morte faz parte da vida. A gente tem a consciência. A morte nos acompanha a vida inteira, por mais que tentamos negar. Então não há esses dois polos, né? Vida, morte. Mas nascimento, morte. No meio disso, a vida, né? Que envolve o nascimento e a morte, né? São perspectivas que parecem tão bobas, tão óbvias, mas assim, se a gente for analisar de forma mais ampla, se a gente tem dimensão disso, faz mudar muita coisa, muita perspectiva. Não é só saber e falar, mas ter a dimensão, incorporar isso para você. O que não é uma questão de técnica ou prática, mas de elaborar, de pensar, de se permitir pensar, né? Pois é. A incorporação deste primeiro contorno foi, possivelmente, o limite capaz de fazer nascer o pensamento. Pensar é um gesto que acontece no vazio cavado pela incorporação da morte. Ao mesmo tempo, ao ter consciência do limitado, o ser humano ganha também a percepção do ilimitado, do grandioso, do sublime. Pois é, né? A incorporação desse primeiro contorno, né, que é a morte, o grande limite, foi capaz de fazer nascer o pensamento. Uma afirmação aqui, né? Isso pode levar a gente para muitos lugares, né? Muitos lugares. A morte geralmente, né, atribuída a nós como sofrimento, né? A gente entende a morte como um sofrimento, a gente tem rituais para sofrer, né? O velório, o enterro, tempos de luto, né? Então a morte sempre associada aí a um fim, né? A grande limitação do ser humano. E aí cada cultura, cada pessoa vai ter a sua forma de lidar com isso, né? Se pensa de forma religiosa, daí pergunta, será que tem vida após a morte? Será que a gente reencarna? Será que morremos e acabou, a gente somos comidos pelos vermes simplesmente? Pois é, né? Pois é, o que você acredita e por que você acredita, né? Não estou dizendo aqui o que é certo, errado, verdade ou não. A questão é que tudo isso são formas de lidar com a morte, né? De lidar com a ideia de morte. A questão é, você vai incorporando, elaborando essa ideia, ou talvez o caminho como posso dizer, o caminho mais conveniente, o caminho mais tranquilo, o caminho mais elaborativo, pode ser através da ideia de uma vida além, né? Tudo bem, eu acho que não há problema. Eu acho que a questão aqui é a gente entender e até repensar um pouquinho a nossa morte e como a gente pensa sobre a nossa morte e a morte dos outros. Que vai sendo colocado aqui, né? Que a partir da consciência da morte é possível criar muita coisa. Veja só o quanto isso é importante, né? Então continuamos no próximo, nessa jornada aqui com a Viviane Mosé, a espécie que sabe, do Homo sapiens, a crise da razão.